Valendo, aula 2 de Química, onde a gente vai dar continuidade àquela aula de introdução. Como a gente viu na aula passada, Química é a ciência que estuda a transformação da matéria. E matéria é tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Então, nós temos que partir para o estudo da matéria. Nós vamos começar aqui, então, o estudo da matéria. Por que, professor, eu vou ter que estudar a matéria? Partir para o estudo da matéria. Porque a química ela está interessada em estudar um corpo, um objeto, que são pedaços da matéria. Então, eu tenho um foco de estudo. Eu tenho um sistema a ser estudado. Então, o corpo em estudo, o corpo em observação, recebe o nome de sistema. E eu só quero saber desse sistema. Nada mais me importa. Vou trabalhar com método científico em cima desse sistema, vou analisar as propriedades desse sistema, vou analisar a reação que esse sistema vai realizar, ou seja, que esse corpo, que essa matéria vai realizar. Por isso que nós fazemos o estudo dessa matéria. Agora, vamos lá. O meu corpo em observação... Cadê o Gustavo? Está aí? Aqui. Olha aí o Gustavo. Meu corpo em observação, então, vai ser o Gustavo. Gustavo, eu, cientista, quero observar você se transformando. Eu quero ver você em transformação. Tudo bem? Ok. Me importa o Lucas. Me importa a Ana. Me importa a Júlia. Não. Vai importar quem? Eu. Vai importar o Gustavo. Somente o Gustavo me importa. Mais nada, mais ninguém. O meu corpo em observação é o Gustavo. Tudo que tiver ao redor do Gustavo, é o que a gente chama de meio ambiente. Quando a gente fala de meio ambiente, primeira coisa que a gente pensa é em plantinha, aguinha, arvorezinha, o passarinho cantando na janela. Não, cara. Meio ambiente é tudo aquilo que está ao redor do meu sistema sendo observado. Então, existe o ambiente rural, o ambiente urbano, o ambiente natural. O meio ambiente rural, o meio ambiente urbano, o meio ambiente rural. Sim, se eu estou estudando uma árvore na floresta, eu estou trabalhando, aquela árvore é o meu objeto de estudo. Ela está no meio ambiente natural. Se eu estou estudando o comportamento da sociedade, legal? Eu estou no meio ambiente urbano. Se eu estou estudando uma vaquinha, estou no meio ambiente rural. E o meu corpo, em observação, ele reage aos estímulos do meio ambiente. Lógico que ele vai reagir aos estímulos do meio ambiente. Se o Lucas vai lá e dá... Se a gente está numa sala de aula, o Lucas vai lá e dá um beliscão no Gustavo. Ele vai interagir? Sim.
Lógico que vai, com certeza. Tudo bem? Se a Júlia puxa um papo com ele e ele começa a conversar, ele está interagindo com o meio ambiente, tá? Mas não me interessa a Júlia, me interessa quem? O Gustavo. Como o Gustavo está reagindo e interagindo. Então, existe, de acordo com as relações do meu corpo em observação com o meio ambiente, existe o sistema aberto, existe o sistema fechado, existe o sistema isolado. Existem 3 tipos de sistema. O sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Legal? Quem me dá um exemplo de um sistema aberto? Alguém consegue me dar um exemplo de um sistema aberto? Vamos lá? Eu quero estudar a Coca-Cola que está dentro da garrafa. Beleza? Só que a garrafa está o quê? Aberta. Então, a garrafa aberta é um exemplo de sistema o quê? Aberto. A garrafa... A garrafa é um exemplo de sistema aberto. Por que é um exemplo de sistema aberto? Tá, meu sistema é a Coca-Cola que está lá dentro. Se eu tirar a Coca-Cola ali de dentro, eu consigo trocar com o meio ambiente a matéria que está lá dentro, que é a Coca-Cola? Consigo. Eu consigo trocar, eu consigo botar no copo. Então, eu estou trocando matéria. Consequentemente, se eu troco matéria, eu também troco energia, porque não existe matéria sem energia. Pessoal, fica ligado nisso. Não existe matéria sem energia. Toda matéria tem energia. Aí você pode me perguntar, professor, mas o que é energia? Energia, a gente não tem uma definição exata para energia. Mas a gente pode dizer que energia, tá, é tudo aquilo que é capaz de transformar a matéria. Por exemplo, se eu pego a água que está na panela e aqueço a água no estado líquido, a água se torna para o estado gasoso. Teve uma transformação, como vimos na aula passada, uma transformação física. Se eu pego uma barra de ferro e aqueço, derrete. Teve uma transformação física. Se eu pego, por exemplo, vidro e submeto a uma energia mecânica, eu quebro esse vidro. Se eu pego energia elétrica e acendo aqui, transformei em energia luminosa. Então, a energia é tudo aquilo que é capaz de transformar a matéria e ainda ser interconversível. Num sistema aberto, como uma garrafa aberta, e eu consigo colocar Coca-Cola no meu copo, legal? Eu estou trocando matéria e energia. Eu estou trocando matéria e energia. Então, sistema aberto. Olha só. Troca matéria e energia. Um sistema aberto troca matéria e energia. Com quem? Com o meio ambiente. Troca matéria e energia com o meio ambiente. No sistema fechado,
Agora pensa naquela bendita garrafa de Coca-Cola fechada. E num dia quente como hoje, você colocou ela no congelador para ela ficar bem geladinha. Tá saindo matéria? Não. De maneira alguma sai matéria. De maneira alguma sai matéria. Legal? Não está saindo matéria. Mas, atenção, está trocando energia. Porque estava quente e ficou o quê? Gelada. Então, está trocando energia. Se eu tirar ela do congelador, ela vai o quê? Esquentar. Está trocando energia. Então, no sistema fechado, nunca a gente vai perder a matéria. Mas ocorre troca de quê? Energia. Troca de energia com o meio ambiente. E no nosso sistema isolado, o que pode acontecer no nosso sistema isolado? Se o sistema aberto troca matéria e energia, no fechado troca energia, e eu só posso trocar matéria e energia, no sistema isolado, eu não vou trocar nada. Então, ó, nada troca com o meio ambiente. O sistema isolado, nada vai trocar com o meio ambiente. Meus queridos, me deem um exemplo de sistema isolado. Complicado no planeta Terra. Porque no planeta Terra, ou você vai ser aberto, ou você vai ser fechado. Ou você vai trocar matéria e energia, como uma garrafa de Coca-Cola aberta, ou você simplesmente vai trocar energia. Vai trocar energia. Quando a gente vai para a parte da termodinâmica na física, a gente está trocando calor. E o que é calor? Calor é energia térmica entre dois corpos. Estou trocando energia. Não necessariamente matéria. Legal? E aqui, nada troca. Vou te dar um exemplo para ficar mais legal. Um sistema isolado seria uma garrafa térmica, onde você coloca o café e fecha. Na garrafa térmica, você fez o café bem cedinho, antes de ir para a aula, antes de começar seus estudos, antes de sair para caminhar, antes de começar o seu dia. Às 6 horas da manhã, você colocou café ali, tudo bem? E aí você vê que o café fica quente até mais ou menos umas 10 horas da manhã. Se você quiser tomar o café meio-dia, ele já está morno. Porque é o seguinte, mesmo que ninguém tome, ninguém abra a garrafa, escapa energia da garrafa térmica. Vamos supor que essa garrafa fosse perfeitamente térmica. Se eu fiz o café às 6 horas da manhã, na hora que chegasse, ninguém abriu. Meia-noite. Se eu abrisse essa garrafa, se ela fosse perfeitamente térmica, o café ia estar com a mesma quantidade de calor de que quando o café foi feito às 6 horas da manhã. Porque o sistema seria o quê? Isolado. Então, se houvesse uma garrafa perfeitamente térmica, seria o sistema isolado. O sistema isolado ele pode ser simulado no espaço. Por isso que muitos experimentos são feitos aonde? No espaço. Para a gente saber como que o meu sistema, o meu corpo em observação, a minha reação química em observação, ela vai acontecer sem interação nenhuma com o meio ambiente, sem influência nenhuma externa. O que vai acontecer com aquela reação química? Muitas reações químicas sobem para o espaço para serem feitas naquela unidade espacial mundial, onde fica lá 6 meses, um ano um russo, um americano,
E aí a gente vai revezando as pessoas que ficam lá dentro e os experimentos a serem revezados. Então, a química vai trabalhar com isso, gente. Tá? Com o corpo em observação, com as reações químicas dentro do seu sistema. A gente vai observar a transformação dentro do sistema. E o sistema ele é influenciado pelo meio ambiente. Certo? O sistema influencia o meio ambiente, assim como o meio ambiente influencia o sistema. Podendo ser, então, um sistema aberto, se troca matéria e energia. Fechado, se troca apenas energia. E isolado, se troca nada. Garrafa de Coca-Cola aberta, garrafa de Coca-Cola fechada. E se a garrafa térmica fosse perfeitamente térmica. Então, vamos lá. Eu não necessariamente preciso de fazer o experimento e ver como é que vai ser a interação do meio ambiente com o sistema ou do sistema com o meio ambiente. Eu simplesmente, para prever como vai ser essa interação entre sistema e meio ambiente e sistema, eu posso descrever o corpo. Se eu consigo descrever o corpo, a gente consegue trabalhar com algumas coisas importantíssimas. Legal? Algumas coisas importantíssimas. Como? Propriedades específicas da própria matéria. O que são propriedades específicas da matéria? São propriedades que vão descrever o corpo que está sendo estudado. E cada corpo que está sendo estudado vai ter uma propriedade característica em relação àquela medida que eu estou fazendo. Então, olha só. O que é corpo? O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Se eu começo a querer estudar a matéria para prever como é que ela vai se relacionar com o meio ambiente, a primeira coisa de tudo que eu tenho que fazer do estudo da matéria, quem que é? É estudar o quê? A massa. Eu vou ter que estudar a massa desse corpo. E a massa vai indicar para a gente o quê? A quantidade de matéria contida em um corpo. A quantidade de matéria contida em um corpo. Toda medida tem uma determinada unidade. Se eu quiser pesar uma pessoa, tudo bem, peso é massa vezes a aceleração. Mas a gente tem mania de falar que o peso identifica a minha massa. Legal. Tá. O peso não é só a massa. O peso é massa vezes a gravidade e a gente considera a gravidade sendo como 10 metros por segundo ao quadrado. Legal? Então, se eu pegar o meu peso e eu ainda tirar 10, dividir por 10, eu vou ter exatamente a massa que eu tenho. Mas a gente transforma isso, o peso, se eu subir na balança, vai dar lá, se você subir na balança, vai dar lá um peso. E a gente fala que aquele peso é a sua massa. Então, a gente vai trabalhar com esse conceito de peso referente à quantidade de matéria de um corpo, ou seja, massa. Tanto é que massa, toda vez que você vai trabalhar com massa na física, inclusive, a massa do corpo é dada em qual medida? Por exemplo, se for a massa de uma pessoa, é dada em qual unidade? A massa de uma pessoa é dada em quilo. A massa de uma pessoa vai ser dada em quilo. Certo? Mas veja bem, aquilo lá não é bem a massa, aquilo lá é o peso, tá? Fechou? Já é o peso. Vamos. Se eu quiser comprar presunto, gente, se eu quiser comprar presunto,
e você mora com poucas pessoas, você não vai chegar aqui lá e me dar 2 quilos de presunto. A não ser que você vai fazer uma festa, seja pizzaiolo, abrir uma creperia. Você vai pedir como? Gramas. Beleza? Me dá 300 gramas ou 300 gramas? 300. Como é que você vai pedir? 300. Me 300. dá 300 gramas. Aí é uma coisa que eu fico morrendo de rir quando eu vou na padaria. O povo chega lá e fala, me dá 300 gramas de presunto. Me dá 300 gramas de coisa, de qualquer coisa. 200 gramas de mussarela. Bicho, eu fico imaginando o cara, sério, pegando as graminhas e botando no saquinho e pesando. É cabeça que viaja na maionese. Porque a grama, substantivo. O grama, unidade de medida. Falou? Então, eu tenho aqui, ó, quilo, grama. Agora, os remédios. Geralmente, os remédios vêm em quê? Você está lá com dor de cabeça e ela vem lá. Dipirona. O comprimido não é inteiro de dipirona. O comprimido tem uma quantidade de dipirona. E essa quantidade geralmente está lá em quê? Miligrama. Existe remédio que vem em micrograma. Mas a maior parte dos remédios, miligrama. O antibiótico, a azitromicina, essa brincadeira toda, está em miligrama. Agora, se eu quiser me pesar, qual é a unidade, a medida que vai lá? A unidade que vai lá? Quilograma. Tonelada, Júlia. Se eu for subir lá, vai ser tonelada. Obrigado pelo quilograma. Mua! Tonelada. E você tem que saber andar nessas principais medidas. Ok? Para você não errar. É uma coisa que você aprende sempre. E todo processo seletivo vai pedir para você trabalhar com transformação de unidade. Seja aqui, seja quando a gente for trabalhar em densidade, soluções, cálculo estequiométrico, certo? Vai pedir para você trabalhar com transformação de unidade. 1 tonelada, 1000 quilos. Então, toda vez que você tiver o valor de tonelada para quilo, de uma medida maior para uma medida menor, você vai multiplicar. No caso aqui, 1 tonelada vale em 1000 quilos. Então, qualquer valor que você tiver em tonelada, você vai ter que multiplicar por 1000. Quilograma, aí tem um hectograma, um decagrama e grama. Cada unidade que você passa aqui, você vai ter que multiplicar por 10, que é de uma unidade maior para uma unidade menor. Legal? Ou seja, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama. DG, HG. Se eu vou de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicar por 10. 10 elevado a quê? Ao expoente da unidade. A unidade aqui tem um expoente 1. Então, é 10 elevado a 1. Daqui para cá, vou multiplicar por 10. 10 elevado a 1. E daqui para cá, eu também vou multiplicar por uma potência de 10. Sempre é uma potência de 10? Sempre é uma potência de 10 elevada ao quê? Ao expoente da unidade. Elevado a 1. 1 vezes 1 vezes 1, 10 elevado a 10 a 1. 10 a 1 vezes 10 a 1, 10 a 1. Então, se eu quiser de quilo para grama, conservo a base e sou um expoente. Eu também vou ter que elevar de 10 ao cubo.
Por quê? Porque você já sabe que 1 quilo correspondem a 1000 gramas. Mas por quê? Porque você andou 3 casinhas. A mesma coisa vai acontecer do grama para o miligrama. Do grama para o miligrama, eu também vou multiplicar por 10 ao cubo. Porque 1 grama são 1000 miligramas. E por que são 1000 miligramas? Grama, decigrama, centigrama e miligrama. De grama para centigrama, multiplica por 10. De centigrama, de decigrama para centigrama, multiplica por 10. De centigrama para miligrama, multiplica por 10. Então, eu estou multiplicando 3 vezes por 10. Então, conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 10 ao cubo. Legal? Vai dar 10 ao cubo. Gente, se a ida multiplicou por 1000, a volta vai fazer o quê? Dividir por 1000. Então, se você tem esse conceito estabelecido, eu posso te dar 10 toneladas. Eu quero 10 toneladas em gramas. 10 toneladas em gramas, meus amores, vai dar 10 vezes 10 à sexta. Certo? 10 vezes 10 à sexta. 1000 milhão vai dar 10 milhões. Tudo bem? 10 toneladas, 10 milhões de gramas. Falou? 10 toneladas, 10 milhões de gramas. A mesma coisa se eu tiver aqui, ó, 100 gramas. Quantos quilos são? Poxa, de grama para quilo, vamos dividir por 1000. 100 dividido por 1000 vai dar 0,1 quilos. E aí você, sabendo andar aqui, você não erra mais essa massa, essa medida massa que você está estudando do corpo. Para que você estuda a massa? Olha só, tudo tem um porquê. Para que você estuda a massa? Para saber do seu corpo. Porque se você descreve o corpo, você começa a saber como esse corpo vai se comportar, ou seja, o meu sistema e as reações que ocorrem no meu sistema vão acontecer e como isso vai se relacionar com o meio ambiente. É isso que eu quero saber nessa ciência, que estuda a transformação da matéria. Está aqui a chave da brincadeira. Eu estudo o sistema. É o que eu estou observando. Mas ele interage com o meio ambiente. No planeta Terra, interage trocando matéria e energia ou simplesmente trocando o quê? Energia. Para saber a intensidade dessas trocas, eu posso descrever quem está aqui dentro. Se aqui dentro tem matéria, o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Então, eu vou ter que descrever a massa. Lembra você também que se tem massa, tem energia. Então, eu vou ter que descrever também a energia que acompanha essa matéria. Mas isso aí é um papo que vem daqui um pouco. Quando a gente estiver na termoquímica, quando a gente estiver na cinética química, a gente vai ver a energia que acompanha essa matéria. Beleza? Já descrevi a medida massa sobre o corpo. Vou ter que descrever o quê? Agora, se matéria é tudo aquilo que tem massa, volume, eu tenho que descrever, então, agora o volume. Ah, gente, qual é no Sistema Internacional de Medidas? No Sistema Internacional de Medidas, qual é a unidade recomendada? No Sistema Internacional de Medidas, a unidade recomendada é o quilo. A unidade recomendada vai ser o quilo. A unidade recomendada vai ser o quilo. Beleza? A unidade recomendada vai ser o quilo. Vem aqui comigo agora. Voltei.
Vamos aqui, volume. O que, que o volume indica para a gente? O volume indica o espaço ocupado por um corpo. O volume indica o espaço ocupado por um corpo. Então, eu vou desenhar um corpo aqui. Você tem aqui A, B e C. Eu te falo que A tem 2 centímetros, B tem 1 centímetro e C tem 4 centímetros. Como é que a gente calcula o volume desse chuchu? O volume desse cara nada mais é do que A vezes B vezes C. O volume aqui, então, vai ficar 2 centímetros vezes 1 centímetro vezes 4 centímetros. Volume igual 8. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro conserva a base e soma os expoentes. Centímetro elevado a 1 com centímetro elevado a 1, centímetro elevado a 1. 1 mais 1 mais 1, centímetro o quê, então? Cúbico. Se eu estivesse multiplicando metro, 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 ia dar metro o quê? Ia dar metro cúbico. Se eu tivesse decímetro, 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 ia dar decímetro cúbico. Concorda comigo? Pega a sua sala, a sala que você está aí estudando agora. A área que você está estudando aí agora. Você vai pegar uma fita métrica, você vai ter o comprimento, a largura e a altura. Mas você vai ter em metro. Então, você vai ter tanto 12 metros cúbicos. 12 metros cúbicos é a área da sua sala. 12 metros cúbicos é a área da sua sala. Eu não estou falando de metro quadrado, que geralmente a gente vê o espaço da casa, do lote, em metros quadrados. 10 metros de frente por 20 metros de profundidade. Então, o lote tem 200 metros quadrados. Não, não é isso. Eu quero saber o espaço ocupado pelo quarto que a gente está. Então, eu vou ter aqui, então, o quê? Comprimento, largura e altura. Certo? Volume. Tudo bem? E alguém já pegou o manual do carro para ver? Já teve curiosidade de pegar o manual do carro? Já teve curiosidade? Eu não. Manual do carro, quando fala em porta-mala. O porta-mala está lá em quê? Qual medida? Litros. Litros. Está lá em litros, gente. Cara, tem uma relação aí. Tem uma relação. O volume é medido em litros, mas é muito mais fácil eu medir em quê? Centímetro. Se eu quiser saber o volume ocupado por esse apagador, eu pego uma reguinha, venho aqui e venho aqui. Achei o volume. Vamos considerar ele retangular inteiro, né? Sem essa curvatura aqui. Certo? Aí a gente acha o volume. E por aí vai. Agora, olha só. Para a gente sair de metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico e chegar em litro, é uma longa jornada. Vamos aqui. Quais são as principais medidas que nós temos, então, para esses espaços?
nós vamos ter aqui, ó, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Legal? Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. São medidas já uma do ladinho do outro. Certo? É tipo metro, decímetro e centímetro. Gente, se eu quisesse passar de metro para decímetro, eu ia pegar e multiplicar por 10 elevado ao expoente da minha unidade. 1. De decímetro para centímetro, eu ia multiplicar por 10 elevado ao expoente da minha unidade. 1. Ah, professor, mas se eu estivesse trabalhando com área? Metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Fácil também. De uma unidade maior para uma unidade menor. Multiplica por uma potência de 10. Elevado ao quê? Ao expoente da minha unidade, ao quadrado. Decímetro para centímetro, ao quadrado. Agora eu estou trabalhando com volume. Olha só que massa. Então aqui, metro cúbico para decímetro cúbico. Multiplica por 10. Unidade maior para uma unidade maior. Multiplico por 10. Elevado ao meu expoente cúbico. Decímetro cúbico para centímetro cúbico. Multiplico por 10. Elevado ao cubo. Se a ida multiplica por 1000, a volta, toda vez que você quiser transformar, você vai o quê? Dividir por 1000. Mas aí você me pergunta, professor, no porta-mala do meu carro está em litro. Volume, no Sistema Internacional de Medida, no Sistema Internacional de Medida, no SI, a unidade recomendada, a unidade recomendada é o litro. Só um segundo, deixa eu botar o carregador no computador. Pronto. Agora não vai acabar mais. Como é que eu vou transformar isso? Cara, foi um experimento muito bobo. Eu peguei uma caixa de 1 metro de comprimento com 1 metro de largura com 1 metro de altura. Essa caixa tem quantos metros de volume? Quantos metros cúbicos de volume? 1 metro cúbico de volume, que é 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro quadrado de área, com 1 metro de altura. Vezes 1 metro. Aí dá 1 metro cúbico. Essa caixa tem 1 metro cúbico. Para saber, então, quantos litros, vou encher de água e vou ver quantos litros de água cabem ali. Comecei a colocar 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros, 9 litros, 237 litros, 989 litros, até que cheguei na brincadeira que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Você já viu uma caixa d'água que fica em cima das casas de 1000 litros de água? De 1000 litros. Essa caixa de 1000 litros é uma caixa de 1 metro cúbico. É 1 de comprimento, de 1 de largura para 1 de altura. 1000 litros de água. Agora, vem cá.
1 metro cúbico corresponde a quantos decímetros cúbicos também? 1 metro cúbico correspondem também a quantos decímetros cúbicos também? Se eu tiver 1 metro cúbico, se eu quiser passar para decímetro, eu só multiplico por quanto? Por 1000? Então, olha só. 1 metro cúbico vale 1000 litros. 1 metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos. Rapaz, olha que lindo. Se eu cortar esses zeros aqui e esses zeros aqui, eu chego que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Você chega na relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Você chega nessa relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se eu tiver 5 decímetros cúbicos, você já pode puxar de cara aqui, ó. Já puxa de cara aqui, porque isso aqui é o seu valor em litros. Então, 5 decímetros cúbicos correspondem a 5 litros. 17 decímetros cúbicos corresponde a 17 litros. Por quê? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Gente, isso tudo eu estou começando a descrever o corpo. Antes de fazer transformação, mudança de estado físico, identificar se o sistema é homogêneo ou heterogêneo e partir para a separação de mistura. Eu ainda estou nas etapas básicas para você conhecer isso aqui. E você vai me falar que que nego não erra isso aqui, cara? O pessoal erra a transformação de unidade em física, em química, em matemática. Estou certo ou não estou? Não é? É ou não é? É básico, é uma coisa básica, mas que vale a pena a gente gastar tempo para você recordar e não errar. Ok? Recordar e não errar. Tudo bem? Beleza. Seguindo a brincadeira. Se eu quiser, outra coisa bastante utilizada, de litro. 1 litro. 1 litro são quantos ml? Conta para mim. Conta para o tio. 1 litro são quantos ml? 1000 ml. Beleza? Então, se eu tiver 5 litros, eu tenho 5.000 ml. Então, olha só. De litro para ml, eu multiplico por 1000. Então, quer dizer que se eu tiver em ml e quiser passar para litro, a volta eu vou o quê? Dividir por 1000. Mas olha que interessante, de decímetro para centímetro, eu também multiplico por 1000. E de centímetro para decímetro, eu também divido por 1000. Então, se eu botasse aqui numa escala, eu posso afirmar que, olha só, o valor que eu tiver em centímetro cúbico é a mesma coisa que eu vou ter em ml. Então, olha, 1 ml é igual a 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Isso aqui é a outra chave desse negócio. Toda vez que você achar centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Toda vez que você achar centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Fechou? Tudo bem? Tudo bem. Sim, sim. Legal? Estão acompanhando de boa? Cara, você viu massa? Sim, Oi? sim, consegui acompanhar. Tá. Você viu massa? Você viu volume? Então, agora a gente pode entrar na primeira propriedade específica da matéria. Aquela que eu falei
que cada substância tem a sua, que cada matéria tem a sua. Legal? Que cada tipo de plástico aqui vai ter que tem aqui dessa caneta, vai ter um valor específico, que é medido a partir da massa e do volume. É a densidade. Primeira propriedade específica que nós podemos tirar aqui. Propriedade específica da matéria. A primeira propriedade específica da matéria que nós vamos ver, qual é? É a densidade. A densidade nada mais, nada menos é do que a relação entre a massa e o volume. Densidade é a relação entre massa e volume. Aí você tem aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Certo? Beleza? Quais são as principais unidades? Grama por ml, grama por centímetro cúbico, porque ml é a mesma coisa do que centímetro cúbico. Quilograma por decímetro cúbico ou quilograma por litro. São as principais unidades. E é uma propriedade específica da matéria. Exemplo: densidade da água destilada, da água pura, da água destilada, da água sem sais minerais. Legal? Da água pura. Não da água do rio, da água do mar, que tem sais dissolvidos. A água do mar é 1, alguma coisa. A água pura é 1. A água do Mar Morto, ela é tão densa, que quando você vai mergulhar nela, você fica boiando sem boia. Legal? Porque tem muitos sais dissolvidos lá dentro. Tá? Então, a massa, a matéria, a quantidade de matéria que tem ali dissolvida é alta, a massa é alta pelo volume que eu tenho, vou ter da amostra. Então, a densidade é alta. E aí, você não dissolve na água. Então, só pego 2 copos, um dissolve no outro. O mais denso fica embaixo, o menos denso fica onde? Em cima. Você vai ser menos denso do que a água do Mar Morto. Olha que bacana. Certo? Mas a água destilada é de 1 grama por ml. O que eu estou te falando aqui? Para não ter que usar fórmula. Para não ter que usar fórmula. Cara, eu não gosto de usar fórmula. O povo fala que química é o estudo da regra de 3. Por quê? Porque na química nós usamos relações e proporções. Quem é que eu estou falando aqui que está tendo um relacionamento?
na densidade, eu tenho um relacionamento entre massa e volume. Quanto que eu tenho de massa? 1 grama. Está aqui, ó. 1 grama. 1 grama de quem? 1 grama de água. Esse 1 grama de água vai ocupar o volume de quanto? É 1 grama por ml. Ou seja, é 1 grama para cada 1 ml. É 1 grama para cada 1 ml. Então, se eu tiver 10 ml, eu tenho quantos gramas? 10 gramas. Se eu tiver 200 ml de água destilada, eu tenho o quê? 200 gramas. Se eu tiver 350 ml, 350 gramas. 700 gramas de água, 700 ml. Agora, olha, um outro exemplo. Eu tenho aqui agora o óleo de cozinha. Densidade do óleo de cozinha é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Olha como muda. E cada substância vai ter o seu. Se eu pegar o alumínio, 1,73 gramas por centímetro cúbico. Legal? Se eu falo centímetro cúbico aqui, é a mesma coisa que eu estou falando o quê, meu chuchu? ml. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Aí o povo já fica apavorado, se perde nisso e já começa a errar a conta. Que não pode errar. Que se errar isso, a terra te bate. Olha só. O que é a densidade? A densidade é a relação massa por volume. O que eu estou te falando aqui, meu? Estou te falando que eu tenho 0,8 gramas de óleo. E que esse 0,8 gramas de óleo vai ocupar um espaço de 1 centímetro cúbico, ou seja, de 1 ml. Então, cara, uma garrafa de 500 ml de água e uma garrafa de 500 ml de óleo, quem é que vai pesar mais? A garrafa de água ou a garrafa de óleo? Quem é que vai pesar mais? A garrafa 500 ml de água ou 500 ml de óleo? Só pensa. 1 grama por 1 ml. Se eu tiver 500 ml, eu tenho 500 o quê? Gramas. Legal? 0,8 gramas por ml. Se eu tiver 500 ml, eu vou ter quanto aqui de óleo? Cinco vezes 8, galera. Beleza, 40. Então eu vou ter o quê? 400. Beleza? Eu vou ter o quê? 400 ml. Eu não tenho 400 gramas. Eu não tenho 500 ml. 1 ml, 0,8 gramas, 1 ml. 500 ml, X. Fazendo a regra de 3, eu vou ter 400 gramas. 400 gramas. Então, ó, uma garrafa de água com 500 ml tem 500 gramas. Uma garrafa de 500 ml de óleo tem 400 gramas. Quem que vai pesar mais? 500 de água. E é essa noção que o Enem vem te cobrando quando se trabalha com densidade. É essa noção que o Enem vai te cobrar quando você vai trabalhar com densidade. Densidade é uma propriedade importante para você saber. Legal? Densidade é uma propriedade muito, muito importante de você saber.
tá? Quer ver? Vamos aqui. Olha só. Separei uma questão aqui para vocês. Vou botar e vou dar um tempo para vocês fazerem rapidinho. Só que aqui você vai ter que ter noção de média ponderada. Vai lá. Achou? Sim. Qual? Letra B. Quem está falando comigo? Ana? Isso. Beleza. Parabéns, você acertou. Vamos lá? Vamos resolver isso aqui, galera? Olha só que massa. O exercício fala que você vai ter uma mistura de água e álcool, onde a quantidade máxima de água que você pode ter no álcool é de 95,1. Beleza? É um texto muito curto, rápida leitura, onde você tem que sacar que água e álcool, eles misturam e vão formar uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Vamos lá? Quando eu falo do álcool, vamos lá. Você já estudou algum no geral. Vamos aqui dar uma olhada. Quem é o álcool? CH3, CH2, OH. É esse cara. É o etanol. Quando ele fala do álcool combustível, ele está falando do etanol. O etanol tem uma parte. É interessante as propriedades do etanol. O etanol tem uma parte de carbono e hidrogênio, uma parte de hidrocarboneto. Então, ele tem uma parte apolar. Porque todo hidrocarboneto é apolar. E tem uma parte aqui, que é da hidroxila,
onde o oxigênio puxa os elétrons que estão ligados com o hidrogênio, dando um efeito indutivo negativo. E o hidrogênio, um efeito indutivo positivo. Ocorre uma ligação covalente polar, um deslocamento de elétrons, e faz com que essa parte aqui da hidroxila seja uma parte o quê? Polar. Com relação à dissolução, você já sabe que igual dissolve igual. O que eu quero dizer com isso? Que igual dissolve igual. Que coisas polares dissolvem coisas polares e apolar dissolve apolar. Beleza? É isso aqui, ó. Dissolve. Dissolução é uma transformação física ou química que nós vimos na aula passada. Dissolver uma substância é uma transformação física ou química. Simplesmente dissolver é o quê? É uma transformação física. É uma transformação física. Beleza? E muita gente pensa que é química. Não. Vai ser química se eu estiver acompanhada de uma reação. Mas simplesmente uma coisa dissolver na outra é uma transformação física. Legal? Tudo bem? Então, aqui o que eu estou te falando aqui, ó, que polar dissolve polar e que substâncias apolares dissolvem coisas apolares. O texto dessa questão, ela pode ir além do que está sendo perguntado. Tudo bem? Então, polar dissolve polar e apolares dissolvem apolares. A água é uma substância polar. Então, tudo que dissolve na água é uma substância polar. Porque se igual dissolve igual, a água é polar. Tá? Então, olha só. O álcool tem um lado polar. Então, o álcool dissolve na água. Porque a água também é polar. Só que o álcool também dissolve aonde? Na gasolina. O que a gasolina é? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. E o que é uma mistura de hidrocarbonetos? Carbono e hidrogênio. Uma mistura de carbono e hidrogênio. Mistura de carbono e hidrogênio só tem hidrocarbonetos, certo? De compostos formados por carbono e hidrogênio. Então, essa aqui é uma substância apolar. Então, o álcool dissolve tanto na gasolina quanto na água. Então, a pergunta aqui não é aonde o etanol dissolve. O etanol dissolve tanto no álcool quanto na gasolina. A pergunta é onde o etanol dissolve melhor. Aí, um dos conteúdos que nós vamos estudar, um dos conteúdos de alta incidência e recorrência no Enem, forças intermoleculares. Aqui, meus queridos, a interação entre a parte da hidroxila e da molécula de água, nós vamos estudar, que é uma interação chamada de ligação de hidrogênio. Então, a interação intermolecular se dá por ligações de hidrogênio. Aqui é apolar com apolar, é interação chamada do tipo dipolo. Dipolo é uma interação mais fraca. Ele dissolve nos dois. Só que ele dissolve com mais força na água. Porque a interação, ligação de hidrogênio é mais forte.
Esse conceito aqui é interessante para quando você vai fazer o teste da porcentagem de álcool dentro da gasolina. Porque você sabe que o álcool é utilizado como detonante da gasolina. Detonante? É. Na hora que a vela do carro, na ignição, a vela do carro solta uma centelha, essa centelha, essa faísca, faz com que dentro do pistão ocorra uma compressão. Ela tem um pistão lá rolando uma compressão e essa centelha faz o combustível queimar e rola uma explosão dentro do pistão, fazendo uma transformação adiabática dentro do pistão. E transforma energia química em energia mecânica e movimenta o carro. Legal. Nessa brincadeira, muitas vezes a gasolina é adulterada, colocando um volume de álcool maior do que permitido por legislação. E aí o que se acontece? Cara, a gente acaba vendendo álcool pelo preço da gasolina. Uma coisa que hoje os carros Total Flex, certo? Nem sentem. Porque ele faz a leitura, tem um chip que faz a leitura da mistura de álcool e gasolina e acaba dando a quantidade de ar exata para fazer a compressão do pistão, dentro do pistão. Porque você tem que ter oxigênio para rolar essa combustão. E então você faz a injeção da quantidade de combustível, de oxigênio, de tudo. A injeção eletrônica faz isso. Ele dá o comando para a injeção eletrônica. O grande problema é que você paga gasolina no álcool. Você paga o valor da gasolina para mais álcool e o cara luta com isso. Outra coisa pior ainda é quando a gente põe água no álcool. Porque a água, né, não vai servir muito para esse sistema que eu acabei de explicar da compressão. Então, você vai fazer o teste de álcool na gasolina, você pega a gasolina, joga álcool, saculeja, o álcool passa para a gasolina, dissolve, o álcool dissolve na água, forma uma mistura homogênea, que como você assistiu na aula 1, mistura homogênea é aquela que só representa uma fase, e isso vai ser importante para quando a gente for mais à frente, na próxima aula, separação de mistura, que eu pensei que ia dar tempo hoje. Mas a gente vai ver separação de mistura, então, na próxima. Mistura homogênea. E nessa mistura homogênea, certo? Você não sabe quem é quem. Vamos lá. Só que você pode controlar nessa mistura homogênea de álcool com água a porcentagem que você tem de água no álcool pela densidade. Tanto é que muitas bombas, principalmente as bombas mais antigas, aqui em Brasília até que não tem tanto, mas se você for na região do entorno, você vai encontrar. Você vai encontrar o canozinho, aquele cano lateral. Você já deve ter visto. Aquela bomba mais antiga, que tem aquele canozinho aqui na lateral e tem uma bolinha que fica aqui no meio, flutuando. Já viu isso? E tem um marcador aqui. Se tiver para cima ou para baixo desse marcador, o combustível está adulterado, o álcool está adulterado. Qual é a adulteração que a gente faz no álcool? Coloca mais água, que a gente não consegue visualmente identificar. E quem é que vê se não está adulterado? Cara, tinha uma abraçadeira aqui, que o álcool passava por aqui, e uma bolinha com uma densidade. Essa densidade da bolinha ficava aqui dentro do marcador, se a densidade estivesse correta dentro do que a gente estava especificado. A Agência Nacional de Combustíveis de Petróleo fala que você tem que ter, no máximo, 4,9% de água dentro do álcool. Qual a densidade dessa mistura? Ana, como é que você fez? Conta pro pessoal aí. Você fez uma média o quê? Média ponderada foi. Beleza. Você fez uma média ponderada. É o mesmo procedimento que a gente vai trabalhar quando a gente vai buscar a média dos isótopos, né?
Bem legal isso. Mesmo procedimento. A gente vai fazer uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Média ponderada para achar a densidade da mistura, você vai pegar a densidade, 1 grama por ml, vezes a sua porcentagem, 4,9%, mais a densidade do álcool, 0,8 gramas por ml, vezes 95,1%, dividido pela porcentagem total, 100%. Essa média ponderada que você tem aqui explicada para você vai te dar a densidade da mistura, que vai dar 0,81 gramas por ml. Agora eu vou voltar na questão lá, porque é lógico, eu bati um papo com você de coisas a mais e eu vou te mostrar como resolver essa questão rápido. Pode ser? Vou te mostrar como resolver essa questão rapidinho. Olha só que bacana. Você já sacou que é média ponderada, certo? Você percebe que a água, que é a maior densidade, 1, tem a menor porcentagem. Ou seja, 95,1% está para o álcool, que tem densidade de quanto? 80. Se é uma média ponderada, eu vou levar a ocorrência das substâncias em consideração. Então, minha resposta vai estar pendendo para o lado mais do 1 ou para o lado mais do 80? Nem de cara esse 0,20 está na brincadeira, certo? Seria 90% se fosse 50% de ocorrência de cada um. Aí ia ser uma média simples. Soma e divide por 2. Mas não é isso. Eu tenho variação das quantidades de cada um deles. Então, 0,90 também não é. 0,99. Cara, e poderia ser 0,99 se a quantidade de água fosse maior na mistura do que a quantidade de álcool. E não é isso que acontece. Porque daí, se a porcentagem de água fosse bem maior, eu ia estar puxando essa resposta próximo do 1. Por exemplo, se as porcentagens fossem contrárias. 5% para álcool e 95% para água. Legal? Aí eu ia puxar essa porcentagem lá para cima. A densidade lá para cima. Não é. 1,80 é igual ao 0,20. Está fora. Então, bicho, só me restou o quê? O 0,81, sem fazer conta. Por quê? Porque está perto do 0,80, que é a substância que tem maior ocorrência dentro da mistura. Puf, 0,81. Marquei e não gastei nem 2 minutos. Você tem 3 minutos para cada questão. Próximo. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Beleza. Tá. Aqui. Outro exercício de densidade, que é só para você deduzir. Vai lá. É seu.
Esse está muito fácil, não é não? Eu tenho 3 líquidos. Eu já sei que a bola não vai dissolver. Eu tenho 3 líquidos. A densidade da bolinha, 3 provetas com a bolinha. A densidade da bolinha é 1. Então, o líquido que tiver uma densidade maior é a brincadeira do mar morto. A bolinha vai boiar. Então, esse líquido aqui vai ter que ter uma densidade maior do que da bolinha. Então, essa aqui vai ter que ter a densidade de 1, quanto? 1,2. Se a bolinha baixou, é porque a bolinha vai ter uma densidade maior do que o do líquido. Então, esse líquido aqui vai ter que ter uma densidade de quanto? 0,8. E se aqui está no meio, flutuando, é porque o líquido tem a mesma densidade da bolinha. 1. E é isso. O Enem caiu uma questão igual, que eu não achei agora ela aqui para colocar para vocês. Mas caiu uma questão igual. Os líquidos contidos na proveta 1, 2 e 3 apresentam densidades de 0,8, 1 e 1,2. Tudo bem? Letra A de amor. Fechou? Tudo bem? Fechou. Tudo bem. Tá. Olha só. Outras propriedades específicas da matéria são importantes para nós. Quais propriedades, professor? Propriedades específicas da matéria importantes para nós? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição. PF e PR. Ponto de fusão. Temperatura exata. Exata. Onde ocorre a passagem do sólido para o líquido. E ponto de ebulição é a temperatura exata onde ocorre a passagem do líquido para o gasoso. Então, olha só. Olha só. Se eu tenho uma água, quais são as propriedades específicas que o identificam? Densidade. 1 grama por ml. E ao nível do mar, onde eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, eu vou ter aqui ponto de fusão é igual a 0 graus Celsius e ponto de ebulição é igual a
100 graus Celsius. Por que eu tenho que especificar que é ao nível do mar? Porque a água ao nível do mar recebe uma pressão atmosférica de uma atmosfera. Essa pressão atmosférica vai fazer força contra a ebulição da água. Legal? E para a água, então, entrar em ebulição, que entra nos conceitos de pressão máxima de vapor, galera. Lá de propriedades coligativas. Vai fazer com que eu tenha que colocar 100 graus Celsius de energia para as moléculas da água se agitarem e vencerem a resistência da pressão atmosférica e pluf, pularem do estado líquido para o estado gasoso. Uma atmosfera de pressão. Olha que massa! Agora, se eu estiver lá no acampamento base do Everest e for esquentar uma aguinha para ferver um ovo, eu vou precisar de entrar essa água em ebulição a 100 graus Celsius. O acampamento base para escalar o Monte Everest fica a 5.000 metros de altitude. Um dia irei visitá-lo. Eu não quero subir o Monte Everest. Eu quero só chegar lá, no acampamento base. Já dá um trabalho danado. Chegando nesse acampamento base, já imaginou? Vou ferver um ovo. A pressão atmosférica lá é de uma atmosfera de pressão inteira em cima? Não. Então, a resistência do ar contra a força de agitação das moléculas, passando do estado líquido para o estado gasoso, é menor. Então, o ponto de ebulição da água no acampamento base é menor do que 100 graus Celsius. O que eu estou te dizendo, querido? Que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, consequentemente, menor o ponto de ebulição daquela substância. Tudo bem? A temperatura de ebulição para aquela substância vai ser menor. Por isso que eu tenho que especificar aqui aonde eu estou. Se eu tivesse na Monte Everest, no acampamento base, a pressão atmosférica aqui seria de 0,86 atmosferas. O ponto de ebulição ia chegar aqui a 80 e alguma coisa. Porque lá no pico é 76 graus Celsius, você ferve a água. Você pode jogar no Google aí, é mais ou menos isso. No pico do Everest, quanto que é para ferver a água? Vai dar lá 76 graus Celsius, uma coisa dessa. Legal? Então, olha só. Com essa descrição, densidade 1 grama por ml e ao nível do mar, ponto de fusão igual a 0 e ponto de ebulição igual a 100, só existe uma substância com essa descrição. Que substância é essa? A água. Eu posso ter até ponto de ebulição a 100, mas o ponto de fusão não vai ser 0 ao nível do mar e a densidade não vai ser essa. Aí eu vou ter uma outra substância. Com essa descrição química, física, aliás, com essa descrição física, eu só tenho a água. E aí eu começo a identificar o meu sistema. Se eu começo a identificar as substâncias que compõem o meu sistema, eu começo a identificar como o meu sistema vai se portar em relação ao meio ambiente. E eu começo a prever que tipo de transformação vai rolar. Tudo bem? Trabalhar com ponto de fusão e ebulição é importante para quando nós vamos ver as mudanças de estado físico da matéria. E quando nós trabalhamos com mudanças de estados físicos, nós começamos pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição, identificar se nós temos substâncias e se nós temos o quê? Misturas. E se nós temos
substâncias simples ou substâncias compostas? E se nós temos misturas homogêneas ou misturas heterogêneas? E como fazemos para separar as misturas? Existem procedimentos específicos para separação de misturas homogêneas e separação de misturas heterogêneas. É nesse ponto que nós vamos chegar na próxima aula. Beleza? Ok. Então, gente, eu agradeço mais a presença de vocês. Espero vê-los aqui. Quem não fez, faz a aula 1 e faz a aula de separação de mistura que eu vou mandar para vocês. Legal? Eu mandei o convite para todo mundo. Quem não recebeu, mandei de novo. Quem não recebeu, olha na caixa de spam. Se não, me avisa que eu mando mais uma vez. Se não der, a gente faz junto para entrar na plataforma, tá? Até você achar esse e-mail para você se cadastrar e entrar. É a aula 1 e a aula de separação de mistura. É isso que a gente tem que se pegar essa semana. Tudo bem? Foi mais uma aula de conceitos básicos para a gente poder caminhar forte e firme e determinado. Falou? Tá certo. Falou. Beleza? Alguma dúvida, Júlia? Não. Legal. Então, gente, por favor, quem gostou, comenta aqui para mim, que esses comentários são muito importantes. Legal? São muito importantes para a gente poder seguir. Quem gostou, comenta. Vou postar uma fotinho nossa lá no nosso grupo. Todo mundo lá. Vou postar uma fotinho nossa lá. Todo mundo sorrindo. Eita! Muito bem. E vamos seguir. Comenta aí para a gente. Vamos seguindo. Muito importante. Obrigado pela presença. Fiquem todos são importantes para a gente poder seguir essa jornada. Muito bem. Muito obrigado. Boa noite. Até quarta. Espero todos vocês. Tchau, tchau.